bem-vindos ao Vila Moura Tennis Academy, onde decorre o torneio Vila Moura International de Sub-14. Esta é uma prova a contar para o ranking europeu e junta 120 atletas de 15 nações, jogadores de primeiro nível e que desde logo colocam à prova os jovens tenistas portugueses, que têm nestas provas uma ótima oportunidade de competirem ao mais alto nível e de melhorarem o seu jogo. Portugal fica na periferia da Europa e os nossos jogadores têm despesas acrescidas para procurar torneios com nível. A Espanha tem um nível muito forte que para os jogadores portugueses há alguns anos atrás era muito difícil de superar, então tínhamos que ultrapassar a Espanha, França, que também tem um nível forte, Itália, que também tem um nível forte, e tínhamos que ir procurar países mais afastados. Portugal neste momento tem 10 provas do circuito europeu de menores de 12, 14 e 16 anos. Há 2 anos atrás tínhamos apenas 6 e tem sido feito um esforço bem grande da parte da Federação para que os jogadores portugueses possam adquirir essa experiência internacional em solo português. É fundamental para a evolução do ténis português termos destes torneios em Portugal. Torneios internacionais ajudam os miúdos a elevarem o nível, jogam com miúdos estrangeiros habituados a viajar muito e com muito bom nível, então é uma das partes fundamentais porque permite aos nossos jogadores em Portugal, sem gastar muito dinheiro e sem viajar, competir ao mais alto nível. Tem sido este crescente de torneios internacionais em Portugal que para já tem aumentado ou tem melhorado o nível dos nossos jogadores cá e tem permitido também que os pais das crianças, dos jogadores, comecem a viver e a ter também alguma experiência de como estar nestes torneios, como o nível competitivo também, eles próprios acreditarem também um pouco mais que vale a pena apostar numa vertente competitiva e terá que passar por esta idade, começarem nesta idade logo o mais cedo possível. Para além do excelente espetáculo desportivo que é proporcionado por estes jovens jogadores, alguns deles de nível excepcional, como veremos a seguir, este tipo de eventos acaba por gerar uma movimentação muito interessante para os agentes económicos desta zona. De facto, os jogadores não vêm sozinhos, trazem as suas famílias, trazem os seus treinadores e com eles há de facto aqui uma movimentação nesta zona bastante interessante. E estamos já a ver imagens da final de singulares meninas. No ecrã está a russa Kristina Kislyak, uma jogadora também com um nível bastante interessante. Nota-se já aqui um domínio das pancadas, sobretudo a pancada de direita e de esquerda. Estes são momentos do último jogo da partida. Vivian Wolf liderava já com alguma vantagem. E a jovem russa aparece aqui já um bocadinho desconcentrada perante a maior consistência da atleta alemã. Uma jovem muito simpática e que acaba por vencer com todo o merecimento a final do torneio de singulares do Vila Moura International Sub-14. A Vivian estava muito contente. Eu penso que ela até não cabia em si de satisfeita que estava, em contraste com a Cristina, claro. How do you feel about winning here in Vila Moura? It feels absolutely amazing. Since my last tournament I won was under 12 2 years ago, so I've been playing a lot, couldn't win anything, but here I come and win. It feels amazing. Yes. And how about the weather? The weather was really hard to play today. I'm kind of used to the weather. It's much better than Germany, cold always, so I prefer this. But it's very hot and a bit windy too. I'm okay with it. Yeah. I don't know Okay. why my stuff is not good. A Cristina estava então muito queixosa com o vento e da forma como ele tinha influenciado negativamente o seu serviço. Realmente no segundo set o serviço não lhe saía. E vemos já imagens da final masculina. Marcus Wolters, o cabeça de série número 1, servia já no tie-break do segundo set frente
ao português Tiago Cação, jovem atleta da Fellner Academy das Caldas da Rainha, a bater-se muito bem. Ele que este ano se prepara para defender o seu título nacional de sub-14 e que estava aqui prestes a ganhar mais uma prova. Tiago Cação fez um excelente torneio e, não sendo o favorito nesta final, batia-se de forma bastante galharda contra o Marcus Walters. Jogo muito interessante, cheio de cambiantes táticas. Primeiro set em que os dois jogadores estiveram muito mais agressivos. Primeiro set que se decidiu ao tie-break também, com Tiago Cação a levar a melhor, por 10-8. E agora aqui na segunda partida, com condições muito difíceis, muito calor e algum vento, estavam cerca de 33 graus, e o Tiago Cação servia agora com vantagem de 2 pontos no tie-break. A fadiga começava já a pesar nestes jovens jogadores. Estavam cumpridas 2 horas e meia de jogo. Aí está, o Marcus Walters no segundo set optou por um jogo muito mais defensivo. Mesmo a bonita esquerda a uma mão era utilizada sobretudo para levantar a bola para o fundo do corte. Está uma subida à rede. E o Tiago defendeu-se como pôde nesta altura do jogo, mas a vantagem ainda era sua. Um jogo realmente muito interessante, com dois, talvez os dois melhores atletas do quadro, realmente, a encontrarem-se muito justamente na final. O Tiago servia agora, então, já na fase final do encontro. Cá está, a utilização da direita muito enrolada. E o Tiago a subir à rede e a verbar mais um ponto. Mas o Marcus nunca cedeu e lutou até ao final. Aqui está, com uma bola fora, acabava por consentir a vitória do Tiago Cação, que estava bastante contente, mas também bastante cansado. Os dois jogadores cumprimentam o João Coelho, que foi o árbitro desta partida. Está muito calor e muito vento, como tal disse, 30 e tal graus, não sei. O meu jogador aproveitava bem o vento e conseguia tornar as condições ainda mais difíceis. Em todo o caso, à partida era sempre um jogo muito difícil, não é? O Marcus Walters era o cabeça de série número 1 aqui e era o jogador mais cotado. Sim, ele era o favorito neste caso, porque era a cabeça de série número 1 e tinha o melhor ranking. E que tal foi jogar com ele? Foi a primeira vez que jogaste com ele, tanto quanto sei. Foi muito bom, acho que estive bem e ele está de parabéns também, só que foi um grande jogo. Olha, Tiago, outra coisa, tu és campeão nacional de sub-14, já ganhaste nos Açores o Internacional de nível 2, acabas de ganhar aqui o Internacional de Vila Moura. Quais são os objetivos ainda mais para o fim desta época, para este verão que agora entra? Em todos os torneios tentar fazer o melhor resultado e é isso, tentar fazer o melhor resultado sempre, sem pressão. Marcus, congratulations for your tournament. It was a great week for you. Unfortunately for you, it wasn't possible today to win against Tiago Cação. What happened in the game? Well, I don't think I got off to the best start in the first set, and I think I wasn't dictating the points. He was overpowering me, so I tried to be more aggressive, and then. Are you used to play under these conditions? Not really, no. Some days in England it is, but most it's rain, so it's quite difficult. You know. Today it's very hot indeed, and a bit windy too. I think I prefer this because, you know, if there's longer rallies, it's a lot harder, and I think I prefer that, like the longer rallies, and yeah. Okay. Apesar de perdedor, o Marcus Walters revelava estar bastante bem disposto e fazia uma análise muito interessante do jogo.
facto, o peso das pancadas do Tiago teria feito a diferença no primeiro e no segundo set. Marcos falou também do clima, que de facto para ele não era muito habitual jogar nestas condições. Em Inglaterra o clima é bastante diferente, sobretudo em Nottingham, a região de onde é oriundo. Queixou-se ainda de uma lesão que teria contraído no pé esquerdo. De facto, os slides que este jogador faz aqui no piso rápido acabaram por fazer ali uma moça na sapatilha e no pé esquerdo. Quanto ao Tiago, ele estava muito contente e prometia que iria continuar a jogar sem pressão. Aliás, parece ser esse o segredo do seu jogo. Um jogador muito concentrado, que está com umas pancadas também muito fortes. E, de facto, a ganhar aqui o torneio internacional sub-14 com alguma autoridade. E vemos já imagens da final de pares meninas. Estavam frente a frente a Sofia Soalé, do Clube Nacional de Ginástica, e a Marta Oliveira, do Clube de Ténis de Setúbal, contra as jogadoras Inês Mesquita e Beatriz Bento, da Fellner Academy, das Caldas da Rainha. E aqui estava, o último ponto. Uma bola direta para fora, mais um erro. Dava a vitória então à Sofia Soalé e à Marta Oliveira. Apesar de tudo, o desportivismo a imperar no ténis juvenil, que é de facto uma escola de valores. Todas as jogadoras a cumprimentarem o árbitro desta partida, o algarvio Pedro Valente. Como é que foi a experiência de fazerem este torneio de pares aqui em Vila Moura? Foi positiva, vamos tirar Correu bem. partido disto. Correu bem, já foi bom termos chegado à final. E melhorou o nosso ténis, certeza absoluta. As vossas adversárias hoje foram um bocadinho mais fortes. Foram. Sim, Foram. foram. Sobretudo no segundo set. O que é que aconteceu ali? Foram mais fortes e nós também nos concentrámos um Sim, bocadinho. desconcentrámos um bocado e começámos a falhar. Foi dar mais. Marta, como é que foi aquele primeiro set? Estava difícil. Entramos mal, falhar muito, mas depois habituámos-nos e começámos a conseguir controlar um bocado mais o jogo e o vento também. Houve ali, de facto, ali algumas dificuldades com o vento, sobretudo no primeiro set. Aqueles serviços estavam um bocado difíceis. Bastante. Os dois sets, o vento não ajuda nada, mas temos que nos adaptar e também é para as duas partes, por isso. Claro que sim, claro que sim. Sofia, no segundo set as coisas mudaram um bocadinho e vocês conseguiram impor ali a vossa superioridade. Correu melhor, jogámos mais tranquilas, soltas e conseguimos fazer o que queríamos. As quatro jogadoras encaravam assim, de forma bastante positiva, a final que tinham acabado de jogar. Sobretudo com esta ideia de força que realmente só jogando contra atletas mais fortes se pode ganhar experiência e se pode melhorar o nível tenístico. O Marcos Walters, apesar de ter contraído aquela pequena lesão, aqui estava ele na final de pares a dar o seu contributo e com o smash a pôr fim a esta final. Uma final, apesar de tudo, equilibrada, embora o resultado 6-3, 6-1 pareça não querer transparecer. E os jogadores a cumprimentarem o árbitro João Coelho. O jogo foi bastante mais equilibrado do que o resultado deixa transparecer, hein, Salvador? Eu acho que foi um bocado, né? O primeiro set acho que foi equilibrado, só que depois no meu serviço foi o break e perdemos o set. Depois no segundo set entramos um bocado desmotivados e só no fim é que conseguimos dar um pouco mais de luta. Eu fiquei com a sensação que o vento também jogou aqui um papel determinante. Sim, quando estávamos contra o vento tentávamos sempre atacar mais a bola para a bola não ser tão curta e quando estávamos a favor do vento tínhamos de tentar não atacar tanto, espinar mais a bola. Okay. Tu e o Serguei é a primeira vez que jogam juntos? Não, é a terceira vez. As duas primeiras ganhámos o torneio, é a primeira vez que perdemos um jogo. E é com a cerimónia de entrega de prémios que dizemos adeus ao Vila Moura International de Sub-14, uma prova que alcançou de facto um excelente nível ao longo de toda a semana. Realça-se o resultado alcançado pelos jogadores portugueses, que deram excelente conta de si.
numa prova muito bem organizada pela Premier Sports, que tem dado provas da sua enorme competência em eventos de visibilidade internacional como o Val de Lobo Grand Champions. De resto, Pedro Frazão mostra a firme vontade em voltar a acolher esta prova nas magníficas instalações do Vila Moura Tennis Academy. Este torneio faz parte do calendário internacional, é para continuar. Portanto, aliás, este tipo de eventos só fazem sentido se for para fidelizar a data, e é esse o nosso objetivo. O balanço é extremamente positivo, tanto em termos quantitativos, em termos de participação, quanto em termos de qualidade de jogo. Tivemos cerca de 120 jogadores de 15 países diferentes e com um nível médio bastante bom. Eu adoro este clube. It's amazing here. I mean, palm trees, beach. It's come on, it's like 10 times better than Germany. Yeah, I think it's a lot better than England. It's a lot hotter, that I'm used to more rain, so yeah, it's really nice. And sun is good and very hot. É muito bonito e se aprende mucho. I mean, here is like heaven for me.